Vamos para a nossa série de mensagens, onde vamos agora para a parte 6, e é a parte 6, a sexta mensagem, mas a parte 3 tratando da carta de Cristo Jesus à igreja de Esmirna. Nós já lemos aqui o texto, você vai comigo para Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8 em diante. Nós tratamos um pouco, na verdade, bastante, do versículo 8. Começamos a falar do versículo 9, aonde está escrito: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E nós falamos aqui na semana passada, dando sequência aí à análise da carta de Jesus à igreja de Esmirna, que a palavra tribulação no grego é thlipsis, tem a ver com pressão, com é como se você estivesse pressionando junto, sufocando. A tribulação, ela tem esse poder sobre o ser humano, de pressionar, é uma opressão, algo maior que nos aflige, nos aperta. E geralmente essa tribulação naquele contexto bíblico se dá através do outro, do ódio do outro, do desprezo do outro. Vocês vão perceber que nessa carta de Jesus à igreja de Esmirna não há crítica de Jesus a essa igreja. Ele não tem a dizer assim: eu tenho algo contra ti. Jesus está falando a uma igreja fiel. E aí nós falamos um pouquinho sobre isso. A igreja de Esmirna, ela levantou a bandeira da igreja que sofre, da igreja que a gente chama de padecente, que padece, que sofre. Uma igreja que para nós é modelo de imitação de Cristo, porque Cristo também é aquele que sofreu. Cristo sofreu injustamente, e o povo em Esmirna sofreu injustamente. Se você quer entender mais o contexto da cidade, daquela igreja, vai ouvir, precisa ouvir, as mensagens anteriores. Uma igreja que está vivendo um desafio muito grande, numa cultura totalmente inimiga do Evangelho. E nós vivemos numa cultura também totalmente inimiga do Evangelho. Essa cultura é inimiga do Evangelho. Bom, falamos algumas coisas sobre o sofrimento. Eu quero só finalizar essa parte dizendo que o sofrimento, para nós, ele é inerente à existência humana. Você sofre porque você está vivo. Não tem como evitar o sofrimento, não tem como evitar as dores e as lutas dessa vida. Agora, o sofrimento por amor a Cristo, ele é inerente à fé cristã. Se o sofrimento como um todo é inerente à vida humana, o sofrimento por amor a Cristo é inerente à fé cristã. Portanto, todo cristão em algum momento vai sofrer alguma privação, alguma oposição, pelo fato de decidir obedecer a Cristo, viver para a glória de Deus. Não é possível ser um cristão verdadeiro e não perder nada por amor a Ele, nem mesmo sofrer nada em função de ser seu discípulo. E a tribulação para nós é pedagógica, porque o sofrimento vem para nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, do 1 ao 5, ele vai descrever, vamos abrir rapidinho esse texto. Romanos capítulo 5, versículo 1 a 5. O apóstolo Paulo vai fazer uma reflexão profunda sobre a tribulação, e o texto vai dizer para nós, tem lá no telão para você acompanhar também: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Evangelho, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, todo sofrimento, toda privação, toda derrota, toda luta, toda maldade que vem contra nós, quando nós somos alvos do ódio do outro, que é decorrente do fato de seguirmos a Cristo, quando as pessoas se afastam de nós, ou nos desprezam, ou nos odeiam, ou desdenham de nós, elas estão, na verdade, nos fazendo viver nesse contexto de tribulação e sofrimento que nos aperfeiçoa nele, que nos faz gerar experiência, e uma experiência que vai produzir em nós a esperança, uma esperança que é viva. Ela não pode ser confundida, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ainda, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E em Romanos 8, 18 vai dizer, Paulo também, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, irmãos, nós precisamos entender que faz parte da vida cristã, muitas vezes, perder. A gente aprende na cultura desse tempo pós-moderno que você tem que vencer, não é isso? O campeão é quem chega primeiro, é quem vence o campeonato, é quem vence a luta, quem vence a corrida. Na empresa, quem é que ganha? Aquele que passa por cima dos outros e se torna o campeão, o melhor, que vai ganhar mais, que vai ter promoção, que vai ser o que vai ocupar o maior cargo. As pessoas, para poder prevalecer, para poder obter vitória na vida, muitas vezes elas vão burlar algumas regras éticas, mas elas vão alcançar o objetivo delas, porque o mundo que nós vivemos é o mundo da competição, é um mundo que exalta o eu, que exalta a conquista material, financeira, e até mesmo emocional. As pessoas estão investindo muito dinheiro para ter mais conforto, para ter mais alegria, para ter mais prazer, para ter mais saúde, para ter mais riquezas. E aí, meus irmãos, muitos de nós às vezes não conseguimos essas coisas, muitos de nós às vezes estamos privados daquilo que nós desejamos, porque Deus às vezes tem processos que nós temos que passar para que nós possamos crescer na semelhança com o nosso Senhor Jesus. E ele, vendo a igreja em Esmirna, ele está mostrando com esse texto: eu conheço a tua tribulação. É como quem está dizendo, o sofrimento daqueles que são fiéis não é em vão. Ele também está contigo no dia da angústia, não é isso? Ele também consola você no meio da tribulação. Aqueles que sofrem por Jesus serão consolados. Diz a Escritura também, Romanos 8,17, um versículo antes do que nós acabamos de citar aqui: se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqueles que sofrem por Jesus, também sofrem com Jesus. Jesus não deixa você sozinho no dia do sofrimento. Então, seja lá o que você está passando na sua vida, seja lá a luta que você está enfrentando na sua família, na sua casa, no seu trabalho, onde for, se está doendo, se está te cansando, se está te afligindo, e você está buscando permanecer fiel a Cristo Jesus, saiba disso nessa noite: o Senhor está contigo, o Senhor sofre contigo. Isso é uma palavra consoladora nessa noite. Agora, o texto vai falar mais. Voltamos para Apocalipse 2. Jesus vai dizer para a igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A igreja é pobre, mas é rica? O que vocês pensam disso, irmãos? Fala para mim aí. Como é que o pobre é rico? A igreja de Jesus, verdadeira, fiel, não é rica sob a ótica
da cultura. O que é uma igreja rica para a ótica da cultura? Uma igreja rica de dinheiro, rica de estrutura. Igreja que tem um ar-condicionado power, que você entra e fica com frio, e você sai e você encontra 50 graus de calor. Uma igreja rica tem um telão de LED. Uma igreja rica consegue trazer aqui um grupo, sei lá quem, não lembro agora alguém famoso, mas imagina alguém famoso do meio gospel aí, diante do trono. Vou lembrar dos irmãos que cantam aqui, Arautos do Rei. Uma igreja rica traz o grupo Primícias do Céu. Oh, glória aí. Uma igreja rica, para muitos, é uma arrecadação de milhões. É você ter condição de ter um ônibus da igreja, você ter condição de ter, enfim, muitos funcionários. Uma igreja que tem grandes eventos, que consegue transmitir no YouTube com uma audiência absurda, com um pastor muito famoso na internet, que tem milhares de membros. Isso é uma igreja rica para a cultura. Pastor, então tu tem a visão do importante é a qualidade, então não precisa crescer. Eu creio numa coisa: igreja saudável cresce, mas não cresce segundo um padrão humano, cresce segundo a vontade soberana de Deus. É Deus que dá o crescimento para a igreja, não é a minha capacidade de fazer algo poderoso para que cresça, porque o crescimento é obra do Espírito. Lá em Atos 2, quando a pregação fiel do Evangelho foi anunciada, Deus acrescentou aqueles que seriam salvos, que deveriam ser salvos. Um ministério saudável cresce, mas cresce na medida de Deus, não do homem. Agora, o que você vê muitas vezes por aí é o evangelho muitas vezes sendo distorcido, manipulado para obter um crescimento numérico, um crescimento de arrecadação, um crescimento de influência na sociedade. Aí a igreja tem muito dinheiro, a igreja tem muita gente, tem muito ministério, tem muitos seguidores, tem muita grana entrando, muita gente envolvida, mas não tem a centralidade bíblica e do evangelho, não tem fidelidade na pregação da palavra, e as pessoas são convencidas de aderir a uma instituição, mas não estão entrando no reino de Deus, porque a vida delas não foi transformada, porque muitas vezes o que sobe aqui em cima não é um pregador do evangelho, mas é um palestrante, coach, que está focando a mensagem naquilo que agrada o coração humano. Você entende isso, irmão? Essa igreja nos olhos de Jesus é pobre, mas está arrecadando milhões, é pobre. Está com ar-condicionado bombando, é pobre. Porque pobreza e riqueza não tem a ver com aquilo que é material para Cristo. Pobreza e riqueza tem a ver com aquilo que é essencial, aquilo que distingue uma comunidade. Esmirna era rica, sabe por quê? Porque Jesus via na Esmirna fidelidade a Cristo, fidelidade à Escritura, fidelidade ao Evangelho. E quando nós somos fiéis, nós podemos descansar, porque Ele nos protege do mal, Ele nos dá o crescimento devido, e nós continuamos avançando segundo a vontade e o poder de Deus. Mas nós não fazemos nada além do que a Escritura nos manda, mas Ele garante que nós vamos ser vitoriosos, porque estamos vivendo de acordo com a vontade dEle. Irmão, não adianta ter poder de Deus e não viver segundo a vontade de Deus. Não adianta poder sem obediência. Não adianta ter influência e não ter fidelidade. Não adianta a gente lotar de jovem aqui só porque tem filme, só porque tem pipoca, só porque tem sorvete, só porque tem entretenimento, só porque tem luta, só porque tem futebol. Eles não podem vir aqui somente por isso. Eles precisam vir aqui por causa do evangelho, por causa que aqui é um lugar onde o pecador entra e ele sai transformado pela graça de Deus. Nós não precisamos atrair as pessoas pelos meios carnais, porque pessoas que são atraídas pelos meios carnais, elas são convencidas por um falso evangelho que alimenta a carnalidade delas e faz com que elas continuem alienadas de Deus, mesmo frequentando a igreja. Aí o que acontece? A igreja não está crescendo, ela está inchando. Ela tem número, ela tem dinheiro, ela tem poder, mas as pessoas não nasceram de novo, elas não fazem a diferença, elas continuam nos mesmos vícios, elas continuam fazendo mal, elas continuam mentindo, continuam soberbas, continuam egocêntricas, continuam descumprindo a palavra de Deus. Portanto, essa igreja, ela não é rica, ela é pobre. Quem tem essa palavra aqui essa noite?
O Senhor nos chama para ser como Esmirna, uma igreja que é rica, não aos olhos da cultura. Pastor, não vai querer botar um ar-condicionado? Eu já estou orando para que nós tenhamos no próximo verão ar-condicionado aqui. Já profetizo em nome de Jesus esse ar-condicionado aqui. Mas irmão, para além do ar-condicionado, para além de uma arrecadação maior, para além do pastor ter uma condição salarial melhor, para além de nós termos aqui os bancos todos cheios, nós precisamos ter tudo isso a partir da fidelidade à Escritura e ao Evangelho, a Cristo Jesus. Aí quando nós somos fiéis e caminhamos segundo o Evangelho, e o crescimento vem, tudo funciona de acordo com a vontade dele, e portanto tudo glorifica o seu nome. E a obra de Deus, ela só vai avançando quando ela acontece assim. Bom, a igreja rica para Jesus é uma igreja fiel a Cristo, a Ele, ao Evangelho. Uma igreja rica para Jesus é uma igreja rica em piedade, em paixão missionária, em generosidade. Assim era Esmirna, uma igreja missionária, numa cidade totalmente corrompida pela adoração, pela idolatria a César. Aquela cidade tinha uma igreja presente, que não tinha medo de anunciar que o verdadeiro Senhor não era César, mas Cristo Jesus, e eles pagavam o preço que tinha que pagar por conta dessa mensagem. Bom, avançando, para que possamos terminar hoje, o texto continua dizendo que a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os judeus que negaram Jesus como Messias, eles passaram a perseguir fortemente os cristãos no primeiro século. E é interessante que Paulo e João, eles vão identificar isso e vão citar nas suas cartas. Paulo mesmo, na verdade, Paulo principalmente vai dizer em Romanos 2, abre comigo rapidinho em Romanos 2, versículo 28 e 29. Se você não tiver como abrir, olha ali em cima no telão. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. 29. Porém judeu é aquele que o é interiormente, a circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então Paulo vai dizer que o judeu hoje não é aquele que tem a raiz consanguínea necessariamente, ou pertence à nacionalidade judaica, da descendência de Abraão, descendência física de Abraão, porque Abraão agora tem descendentes espirituais, porque a circuncisão agora não é mais no corpo, mas é no coração, porque judeu é aquele que pertence ao povo de Deus, aquele que é eleito de Deus, mas agora em Cristo Jesus ele tem um novo povo eleito, um novo Israel. Romanos capítulo 9, versículo 6, abre aí para mim. Romanos 9, versículo 6, a palavra de Deus vai dizer, você pode acompanhar aqui, o meu amigo irmão Marcelo já abriu. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Então, há uma diferença entre o Israel nacional, o Israel natural, o Israel físico, do Israel espiritual. E quem é o Israel espiritual? O Israel espiritual é aquele povo que foi formado a partir da fé no Messias verdadeiro, que é Jesus Cristo. Aqueles que creem nele agora pertencem ao Israel verdadeiro. E isso não aconteceu com muitos judeus naquela época que não creram. E eles passaram a perseguir os cristãos. E passando a perseguir os cristãos, eles passaram a se tornar sinagoga de Satanás. E veja, os judeus estavam matando cristãos. Paulo foi um que foi tirado desse contexto. Quando era Saulo, era um perseguidor dos cristãos, ele matava, ele consentiu na morte de Estevão, está escrito lá no livro de Atos. Então quem está buscando a morte do outro, está cumprindo uma missão homicida. Quem cumpre uma missão homicida, está cumprindo o propósito de Satanás, porque Jesus vai dizer que Satanás ele é homicida e mentiroso desde o princípio. Agora irmãos, aqui vai uma reflexão para nós rapidamente. Homicídio no Evangelho, no olhar do Evangelho, no olhar de Cristo Jesus, não é apenas o homicídio físico. Nós podemos cometer esse assassinato do outro, sabe aonde? Aqui, ó. Talvez você vai se orgulhar de dizer, nunca matei ninguém, nunca tirei a vida de ninguém, parabéns, mas eu posso te afirmar uma coisa, talvez no seu coração algumas pessoas já morreram,
E assassinar o outro no coração, segundo o Evangelho de Jesus, é homicídio. Só você ler lá, Mateus capítulo 5, quando ele aborda o homicídio dizendo, se no teu coração você odeia seu irmão, João vai replicar isso na sua carta. Quem odeia o outro no coração está matando o outro no coração, portanto se torna homicida. Se é homicida, está cumprindo um propósito que não é de Cristo, mas de quem? De Satanás. Então há, talvez, dentro da igreja evangélica, talvez, dentro da igreja aqui, gente que deixando de ser igreja, está sendo judeu da sinagoga de Satanás. E qual é a prova disso? A maneira como você olha para o seu irmão, porque essa dimensão tem que ser contemplada, irmãos. Então, vai uma palavra pastoral para você nessa noite. Não odeie ninguém. Não odeie. E caso você tenha algo contra o seu irmão, vá a ele. Caso você tenha alguma pendência, vá a ele. Caso você tenha uma dúvida, vá a ele, não fale dele. Não reclame dele, não o julgue pelas costas, vá a ele. Busque essa reconciliação, sabe por quê? Porque aqueles que estão no Israel de Deus são aqueles que são agentes da reconciliação, porque o ministério da igreja é o ministério do Espírito Santo, e esse ministério é o ministério da reconciliação. Quem não está vivendo esse ministério, está vivendo o ministério do assassinato emocional do outro no próprio coração, portanto está servindo a outro Senhor. Amém, igreja? Você entende como a palavra muitas vezes se aplica para o nosso dia a dia, e nos fala para hoje, um texto que está lá há milhares de anos. Continuamos para caminhar e encerrar, versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não temas, não tenha medo. Repete comigo assim, não tenha medo. Olha para o seu irmão, diga para ele isso. Jesus, como conhece a história, ele está vendo lá na frente, está falando assim, olha só, vocês vão sofrer ainda mais. Não tenham medo. Porque na verdade, o sofrimento da igreja cumpre o propósito soberano de Cristo. Quando ele fala de tribulação de 10 dias, é porque lá no número... há uma certa numerologia hebraica. Por exemplo, número 7, quando eu falo certo é porque é uma linha fina, é uma coisa muito sensível, não é que é uma numerologia profunda, mas por exemplo, o 7 aponta para a plenitude. No 7º dia Deus descansou. Plenitude. Quando você tem o 6, é o número do homem. Foi no 6º dia que Deus criou o homem. O 666 é apenas uma multiplicação do número do homem. Essa tal da marca da besta. Essa besta não é literal, essa besta é figurada. E o número 10 é aquele número que cabe na palma da mão, que dá a ideia de algo mensurável, algo contabilizado, ou contabilizável, sei lá se dá para usar essa expressão. É algo breve, são 10 dias, ou seja, Cristo está falando para a igreja, vocês ainda vão sofrer mais um tempo, mas não é um tempo longo, é um tempo breve. 10 dias, não são 10 dias literais, tá bom, irmãos? Nem tudo no Apocalipse que você lê é literal. Então, por aí fala 10 dias, não é de hoje daqui a 10 dias, mas apontando para uma ideia de algo que cabe na palma da mão, dá para ser contado com a palma da mão, ou seja, algo mensurável e breve. Isso nos faz lembrar que as tribulações do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada, ou seja, o sofrimento é terreno, passageiro, mas a glória é eterna. E eu termino citando agora o final. Peço a você mais 5 minutos para a gente poder terminar, 8h40. Estou de olho no horário, irmão. Estou de olho no horário. Mas a gente termina agora, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. E eu quero fazer um gancho aqui com esse vencedor que de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, uma igreja que estava tendo vários membros dela sendo martirizados. Uma igreja onde a morte era uma realidade muito presente. Muitos estavam morrendo.
Ele está dizendo: vocês ainda vão sofrer mais, alguns serão colocados na prisão, alguns vão morrer. Mas Jesus olha para essa igreja que sofre e não tem nada contra a dizer a ela, porque ela é fiel. O texto no versículo 10 vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Naquele tempo havia uns Jogos Olímpicos. O campeão que chegava até o final recebia uma coroa. Jesus, sabendo da realidade cultural daquela cidade e daquela igreja, está fazendo uma associação com a vida, dizendo: olha só, corram essa corrida até o final, cumpram essa carreira fielmente até o final, e lá no final você não vai receber uma coroa apenas para ganhar uma glória entre uma multidão que te aplaude porque você venceu. Você vai ganhar a coroa da vida, você vai ganhar a possibilidade de não sofrer o dano da segunda morte, porque muitos que estavam impondo a eles morte, iriam passar pelo dano da segunda morte, mas a igreja não. E eu termino citando aqui um homem que recebeu a coroa da vida, segundo Eusébio, um dos pais da igreja, dos primeiros séculos da igreja. Ele vai contar a história de um pastor em Esmirna, que foi morto em 159 depois de Cristo. Foi morto em Esmirna. O nome dele é Policarpo. Ouve essa história rapidinho para a gente poder encerrar. O nome Policarpo significa muito fruto. E Policarpo era discípulo direto de João e se tornou um pastor em Esmirna. Segundo Eusébio, a história dele é a seguinte: ele foi levado até a arena, lá em Esmirna, e no lugar onde aconteciam os Jogos Olímpicos, ele recebeu uma ordem de se retratar da sua pregação e abandonar a Cristo e declarar lealdade ao imperador romano, e confessando que o imperador era Deus. Ouve isso. Então eles disseram para ele declarar publicamente: fora com os ateus, apontando para os cristãos, porque para os romanos os ateus eram os cristãos. E aí Policarpo, ele vai declarar isso, mas vai estender as mãos para a multidão ali naquela arena: fora com os ateus. É quando eles fazem então mais uma ordenança, achando que ele estava declarando isso como quem estava apontando para os cristãos, ele aponta para o povo. Então eles fazem mais uma ordenança dizendo: jure pelo gênio de César, que era uma forma de confessar a divindade de César. Mas ele se recusa a abrir a boca e declarar o gênio de César, ou seja, declara que ele é Deus. Então há uma ameaça muito forte, uma tensão muito grande na arena, para que ele seja jogado às feras, que naquele tempo ficavam um bom tempo sem comida, para serem jogadas ali, esfomeadas para os cristãos, a fim de que eles pudessem ser a comida dos leões, das feras. Mas o olhar de Policarpo naquele período, naquele episódio, era um olhar de segurança, não havia nenhum medo nele. Jesus falou para a igreja: não tenha medo. Policarpo não teve medo. Ele foi ameaçado, não demonstrou medo, então resolveram queimá-lo na fogueira. O procônsul na época tentou se opor a tudo isso, mas não deu certo. Então a multidão começou a juntar madeira e começou a fazer essa fogueira para queimar Policarpo. Deram mais uma chance a ele, falando para ele: se retrate, homem, para que você não morra. Mas quando ele viu o povo acendendo a fogueira, ele começou a rir e zombar, e começou a falar para aqueles homens que aquela fogueira não se comparava com o fogo do juízo eterno que estava a caminho para todos eles. Então disseram em alto e bom som: esse é o mestre da Ásia,
o pai dos cristãos, aquele que derruba por terra os nossos deuses e que tem ensinado a muitos a não sacrificarem nem adorarem. E no meio da tensão, das ameaças, eles ficavam ainda insistindo para que ele negasse a Cristo, quando ele vai dizer uma coisa muito linda, irmãos, ouve isso, e aqui eu encerro. Policarpo, no meio daquela fogueira, ele vai dizer: por 86 anos, tenho sido servo de Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar de meu rei, que me salvou? Bom, não houve jeito, eles lançam Policarpo na fogueira, mas o relato de Eusébio é que se formou um arco ao redor dele e a fogueira não queimou ele. A fogueira não o tocou, mas, mesmo ele no meio das chamas sem ser queimado, alguém próximo pegou uma adaga e o golpeou e o matou. Ele tinha 86 anos. Quando o texto está dizendo para nós ser fiel até a morte, não é ser fiel até o último dia da vida, é ser fiel até o ponto de ser colocado na face da morte. É o que Policarpo fez. E sabe o que Policarpo ganhou, irmãos? Responda para mim, melhor dizendo: a coroa da vida. Porque no Evangelho, vencedor é aquele que perde para esse mundo, é aquele que renuncia para esse mundo, é aquele que não adora os ídolos desse mundo, é aquele que não está prostrado diante do dinheiro, porque agora não há César, mas há outros ídolos, como dinheiro, como poder, como sexo. Hoje, a nossa vitória principalmente se dá contra esses falsos ídolos modernos, que estão fazendo as pessoas viverem em função disso o tempo inteiro. Mas a igreja fiel não se dobra diante de nenhum falso Deus, amém, irmãos?